Quando a pessoa vai montar um aquário, sempre ouvimos, né, de aquaristas experientes que precisamos ciclar o aquário antes de colocar os peixes, pois eles podem morrer. Nesse sentido, vamos falar sobre 3 mitos e verdades sobre a ciclagem de aquário. Primeiramente, vamos entender o que é ciclagem. Ciclagem do aquário é um momento onde você vai deixar o aquário com a água somente e o filtro, né? No filtro coloca materiais filtrantes, mídia biológica, né? Perlon e tal, com o objetivo de garantir o equilíbrio do ecossistema ali, né? Que vai ser formado no aquário, né? E nesse processo você vai tendo desenvolvimento de bactérias, né? Que vão consumir a amônia do aquário, né, transformando-a em nitrato, depois nitrito, para poder estabilizar ali o aquário e os peixes conseguirem viver bem, tá? Então, se eu não faço essa ciclagem, o que vai acontecer? Meus peixes podem morrer. Por quê? Não vai ter ainda a biologia ali suficiente, as bactérias, né, que os peixes precisam para conseguir viver bem, tá? Não é porque é peixe que não vai precisar de bactérias para poder viver. Imagina você um peixe, né, no ambiente fechado, que é o aquário, e de repente começa a aumentar a amônia, que é uma substância tóxica para o peixe. Se alguém não consumir essa amônia, não vai ser os peixes, é claro, né? Não consegue. Vai fazer com que os peixes morram. Por quê? Vai intoxicar eles, entendeu? Não é somente a falta de oxigênio e temperatura que pode matar um peixe, mas também o excesso de amônia no aquário. E como que seja a amônia? Matéria orgânica, né? Falta de ciclagem do aquário, tá? E assim vai. Então precisa ali desenvolver uma biologia para poder estabilizar o aquário ali, né? Mas não vai estabilizar 100%, né? Só depois de um tempo, para que os peixes consigam viver bem, tá? E não morrer, ok? Adicionar peixes pode acelerar a ciclagem. Nesse caso, gente, essa é falso, porque no processo de ciclagem a gente está evitando ali, né, que a amônia aumente para estabilizar ali o aquário, né? E quando você coloca um peixe, ele vai produzir fezes ali, né, e vai aumentar a amônia e ele vai acabar morrendo, porque o aquário não está equilibrado ainda, tá? É claro que tem alguns aquaristas que usam peixinhos pequenos para poder testar se o aquário estabilizou ou não, tá? E também, antes de colocar os peixes, todos os peixes, né, que você vai colocar, é interessante colocando aos poucos para poder ver mesmo se o aquário tá top, entendeu? E por que eles fazem esse teste, né? Porque não querem perder grana, né? Porque imagina, eu comprei lá 300 conto em peixe, aí eu montei o aquário, certo? Não sei se está estabilizado, de repente faltam todos os peixes e morrem. E aí? Eu perco todo o dinheiro, entendeu? Então é melhor colocar peixinhos pequenos, não coloridos, peixinhos mais simples possível, né? Pouquinho, só para testar ali se a amônia está realmente de boa, se está estabilizado, se o peixe não vai morrer, ok? Bom, o número 2 é usar produtos químicos que podem acelerar a ciclagem. Os produtos químicos, eles podem realmente tardar ou interromper a ciclagem natural do aquário. Então você não pode usar. O uso dos produtos químicos, né, vai prejudicar os peixes e pode impedir o estabelecimento de uma colônia de bactéria saudável, né? Tem uns que o pessoal usa que é um acionador biológico, né? Aí é outra coisa, tá? Acho que você não pode utilizar por exemplo, condicionador de água, né? Aquele que a pessoa utiliza para poder tirar o cloro da água, medicamentos, entre outros, tá? Então você tem que deixar ali o processo natural acontecer, tá? E não colocar já o condicionador de água na água. Até porque é o seguinte, ó, como tá ciclando e você deixar o aquário ali um pouco aberto, o cloro ele vai embora com o tempo, entendeu? E o processo de ciclagem não é somente 2, 3 dias, não. Às vezes chega até um mês, 40 dias, dependendo do tamanho do aquário, tá? Então é um processo lento, né? E ali o cloro ele vai saindo da água. O último mito:
utilizar plantas pode substituir a ciclagem. Nesse caso, né, as plantas no aquário, naturais, tal, de aquáticas, né, elas não podem substituir completamente a ciclagem da água. Por quê? Porque embora as plantas, né, consigam absorver uma pequena quantidade de amônia, elas não são capazes de processar altas quantidades dessa substância, que pode ser prejudicial ao peixe. Então, você não vai conseguir manter o seu aquário saudável colocando plantas lá no início, né, da ciclagem, para poder fazer o processo mais rápido. Você pode acabar se prejudicando, porque a planta não vai conseguir fazer com eficiência o processo, ok? Agora que acabou os mitos, né, agora vamos para as verdades. São 3 verdades. A primeira: a ciclagem é essencial para o estabelecimento de um ecossistema saudável em seu aquário. Como eu falei, né, é interessante, caso você queira montar um aquário, fazer ali o processo de ciclagem para que estabeleçam-se bactérias benéficas no aquário e estabilize ali, né, as substâncias, né, ali presentes no seu aquário, deixa o ambiente mais saudável para o peixe. Tem uma situação onde você não precisa fazer ciclagem. Qual a situação é? Digamos que eu tenho um aquário de, por exemplo, uns 40 litros, né? Eu tenho ele há muito tempo já. Não precisa ser 1 ano, 2 anos, não sei, alguns meses, sabe? Aí eu vou montar um aquário maior de uns 200 litros. Eu posso, por exemplo, aproveitar a biologia do aquário pequeno. Como que eu faço isso? Eu tiro todo o substrato desse aquário pequeno, coloco no aquário grande, pego o filtro, sem limpar ele, tá? Coloco no aquário grande. Assim eu vou conseguir aproveitar uma boa parte das bactérias do aquário pequeno. Aí o que eu posso fazer? Eu posso esperar uns 4, 5 dias, né? Para poder dar uma processada na biologia, né? E a biologia se estabelecer ali no aquário grande de boa, para depois eu colocar os peixes, né? Aí eu consigo acelerar a ciclagem e ter peixes mais rápido no aquário, tá? Mas depois disso, né, depois de colocar o substrato e o filtro e tal, é importante você ir colocando peixes aos poucos, né? Por quê? Porque o aquário ainda não está totalmente preparado para grande quantidade de peixe, né? Então, você coloca 2, espera uma semana, coloca mais 2, assim vai. Se for peixes muito agressivos, por exemplo, os ciclídeos africanos, você tem que dar um jeito de colocar todos de uma vez. Como? Esperando um pouquinho mais a ciclagem. Aí você coloca todos de uma vez, porque senão o peixe pode acabar morrendo, né? Porque eles são muito agressivos mesmo, ok? Bom, a segunda verdade é que bactérias são fundamentais para a ciclagem. Sim, por quê? Porque as bactérias, elas conseguem converter a amônia em nitrito e depois seguir nitrato, para deixá-la bem menos tóxica para o peixe e o peixe não morrer, entende? É bactérias do tipo nitrosomas e nitrobacter, né? Principalmente esses dois tipos, que vai ajudar a transformar a amônia em substâncias que sejam menos tóxicas para os peixes, tá bom? E a última verdade: testes regulares de água são necessários para monitorar a ciclagem. Quando a gente está ali ciclando o aquário, é interessante a gente comprar um medidor de amônia, nitrito e nitrato, para poder a gente saber ali como que está variando essas substâncias, para entender se o aquário está entrando em processo de estabilização ou não, tá? Porque o que pode matar o seu peixe é a amônia. Se as bactérias não se desenvolverem e não converter a amônia em nitrito depois de nitrato, os seus peixes vão morrer, tá? Então é interessante você medir isso aí. E também tem um medidor de pH, temperatura, né? Porque a temperatura também é importante para o peixe. A temperatura pode abaixar a imunidade do seu peixe e fazer com que ele morra também, tá? Com que ele pegue doença mais fácil, né? Ictio, por exemplo, e acaba morrendo, tá? Bom, por fim, né, para fechar esse vídeo, eu gostaria de falar o seguinte: que a ciclagem é um processo muito importante para que você consiga manter seus peixes vivos no aquário e não perder os animais, né, assim à toa, e ficar frustrado no aquarismo, né? Porque o aquarismo é um ótimo hobby. Agora, quando você faz as coisas com pressa e vai perdendo ali peixe, você desanima, tá?
No entanto, a gente precisa ficar atento com as falsas informações, né, que saem ali no aquarismo. Por exemplo, coloca peixe osca com peixe pequeno, não sei o que. Tem que ter muito cuidado. Tem que procurar participar de grupos de aquaristas, né? Procurar se informar com aquaristas mais experientes, né? Pesquisar, assistir vídeo, um monte de coisa. Para poder você conseguir passar as informações mais certas possíveis. Se você gravar vídeo, e caso você não grave vídeo, para você conseguir, né, manter o seu aquário de forma adequada, ok? Apesar de ser importante ciclar o aquário, a gente tem casos, né, como vocês viram, onde não precisamos fazer a ciclagem total ali do aquário, né, uma vez que a gente consiga aproveitar a biologia do aquário que já tinha montado. E se o aquário for da mesma litragem, é melhor ainda, porque aí você não faz ciclagem mais, só troca a biologia de um aquário para o outro, já resolveu, ok? Bom, então esse foi o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.